Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Entrevistamos a motorista de aplicativo que sobreviveu a 5 facadas durante um assalto. O ator do crime é um adolescente de 17 anos que a polícia descreve como frio e violento. E adolescentes também agem no crime no litoral. A polícia fez hoje uma operação contra a facção que recrutava menores para execuções. Há 10 dias do segundo turno, vamos entrevistar os candidatos à Prefeitura de Canoas. Hoje é a vez de Luiz Carlos Busato, candidato à reeleição pelo PTB. No esporte, tarde boa para o Grêmio, noite ruim para o Inter. Tricolores classificados e colorados fora da próxima fase da Copa do Brasil. Só a corneta sadia da nossa arquibancada para animar o torcedor do Inter. Não deu para comer o coelhinho aí de sobremesa, vamos pro chocolate mesmo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Atenção para essas imagens. Um homem foi espancado até a morte na serra. Olhem as cenas da selvageria. A justiça feita com as próprias mãos. Está aí a imagem do homem que não resistiu, chegou a ser levado para o hospital, ficou internado, teve que aguardar leito na UTI e faleceu agora na madrugada. A polícia está investigando este grupo que deixou essa vítima desacordada no meio da rua. E o motivo da violência você vai saber daqui a pouco. Daqui a pouco trazemos todos os detalhes e informações. Vamos a um rápido intervalo e a gente já volta com muitas notícias para você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos. Prestem atenção neste recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, pessoal. Olha o recado da Solução Financeira para quem está com as parcelas do carro atrasada. De carro, moto ou caminhão, está desconfiado que está pagando muito? Comprou lá um carro, mas está pagando por 2. Na hora que pegou o carnê de financiamento, fez a soma das parcelas e ficou desconfiado que está pagando juros abusivos? A Solução Financeira vai ver isso para você. Manda mensagem agora mesmo no número 51 98324 8344. A análise é de graça, mas só para os 30 primeiros que mandar mensagem. Então você precisa pegar o teu carnê agora, manda mensagem agora mesmo que tem um especialista te esperando. Nosso escritório fica na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tem estacionamento próprio, você pode comparecer e fazer sua análise lá também, tá? Mas você também pode mandar uma mensagem no 51 98324 8344. Desconto garantido em contrato. Já são milhares de casos resolvidos. E você? O que está esperando? Vai ficar pagando por 2 carros? Vem para a Solução Financeira. É isso aí, um abraço a todos. Muito bem, 11h47. Agora vamos ao vivo aos destaques da edição desta quinta-feira do SBT Rio Grande. Põe aí na tela os nossos colegas Lucas Abate e Gabi Lerina. Pode chegar a Jeremias Werneck também com o destaque do esporte aqui com a gente. Começamos com o Lucas Abate, né, Lucas? Qual é o destaque de hoje? Bom dia, André. O destaque de uma motorista de aplicativo que foi esfaqueada durante assalto 5 vezes por um adolescente e sobreviveu. Ela conta os momentos de pânico e também, André, a busca por sobrevivência. Permaneceu 3 horas desacordada em um matagal. Todos os detalhes daqui a pouco. Até já, obrigado, Lucas. E agora a Gabi Lerina traz uma notícia boa pra gente. Bom dia, Gabi. Coisa boa, bom dia para você, André, a todos que estão nos assistindo. Olha, já estão entre nós, hein? As primeiras 120 mil doses da Coronavac, a vacina que deve proteger contra a Covid-19. Chegaram hoje em São Paulo. Essa vacina é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Logo mais eu trago os detalhes. É esperança, né, André? É verdade. Até já. Daqui a pouco, todos os detalhes, Gabi Lerina. E o Jeremias Werneck com o destaque do esporte. Qual será o destaque hoje, hein, Jeremias Werneck? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Grêmio classificado, 15ª semifinal de Copa do Brasil para o Tricolor. Há 4 jogos de mais um título. E no Inter? Bom, no Inter, vitória no tempo normal, derrota nos pênaltis, desclassificação, confusão e corneta nas redes sociais, é claro, né? Daqui a pouco todos os detalhes e informações com ele, Jeremias Werneck. Muito bem. Gente, olha só, atenção, exclusivo, hein? Bomba
contra a saúde. Um dia após a denúncia exclusiva aqui do SBT, que resultou na prisão de um farmacêutico, ele vendia e aplicava anabolizantes sem prescrição alguma. Nós queremos fazer um alerta à saúde. Os impactos dos medicamentos podem ser irreversíveis e levar à morte. Você sabia que 30% das pessoas se tornam dependentes desse tipo de remédio? Em seguida, você vai ver uma reportagem completa, elucidativa, explicando todos os detalhes dos riscos, né, de se tornar dependente, de sair por aí tomando, né, sem nenhum tipo de orientação ou prescrição médica. Daqui a pouco, então, você vai ver na reportagem. Agora, 11h50, faltando 10 minutos para o meio-dia. Na terça-feira, você viu aqui com a gente no SBT Rio Grande que a polícia apreendeu um menor apontado como assassino de um motorista de aplicativo na Grande Porto Alegre. Hoje, o colega Lucas Abate entrevistou a vítima que sobreviveu a 5 facadas durante um assalto praticado por este adolescente. E nós vamos conversar com ele, Lucas Abate, que nos traz os detalhes, o relato desta mulher. Imagine 5 facadas. Né? E agora o Lucas tem os detalhes e vai contar pra gente, e no pescoço, como a gente pode observar, não é mesmo, Lucas? Ô André, e se na terça-feira a gente já ficava chocado com a frieza relatada pelo delegado lá de Alvorada, que conversou com esse adolescente e até ele disse uma frase muito forte que para ele matar ou morrer é normal, é do jogo, é da circunstância. A gente se assusta ainda mais quando ouve o depoimento dessa motorista de aplicativo que pegou esse jovem numa corrida que até então normal, sem qualquer desconfiança. Ela disse que recebeu um chamado de outra pessoa, de uma mulher, e que essa mulher indicou o adolescente, dizendo que ele iria, não desconfiou em momento algum. Ainda disse, André, que durante toda a corrida, o adolescente muito educado, perguntando como é que estava o dia dela, sem demonstrar qualquer tipo de atividade suspeita. E num determinado local mais deserto, acabou atacando a vítima, primeiro tentando enforcar com as mãos. Ela disse que não iria fazer nada, que não iria reagir, queria entregar tudo, mas mesmo assim ele pegou a faca e deu 5 facadas nessa motorista de aplicativo. E aí, André, um detalhe que é bastante cruel nessa história. Ele deixou a motorista, ele acreditou que ela estava morta, colocou ela em um matagal e ela permaneceu lá desacordada por 3 horas, André. 3 horas desacordada em um matagal, em um local completamente isolado. E a gente tem um trecho agora do que ela diz, o que estava passando na cabeça dela no momento em que ela acordou. Vamos ouvir. Eu fiquei irreconhecível. Eu digo assim, ó, foi Deus, sabe? Só por ele, assim, ó. Que foi, querendo ou não, nessas horas, quem tem fé pede ajuda divina, assim, porque não tem outra forma de ajuda. E ele me ajudou, eu tô aqui. Desesperador o relato com a gente, junto aqui, para conversar sobre esse assunto aí, o Guilherme Roquete, direto da redação. Guilherme, bom dia. Assusta porque nós ouvimos o relato do delegado, falasse muito bem, Lucas, dizendo da frieza, né, desse garoto de 17 anos. Porque a imagem que nós mostramos ali, coloca de novo a imagem de um carro e ele atravessando a rua, aquela imagem é do dia que ele matou um taxista, um motorista de aplicativo. Né? Ele matou durante uma corrida de Alvorada até São Leopoldo. E ali é a imagem da faca que ele usou para cometer o crime. Esse é o momento que ele escondeu o corpo com galhos de árvore, segundo nos relatou a polícia. Portanto, ele tem um perfil, Lucas e Guilherme Roquete, de uma pessoa extremamente transtornada, violenta. Vejam só o relato, né, dessa senhora motorista, que disse que ele estava fazendo perguntas de como estava sendo o dia dela. Quer dizer, enquanto isso, ele preparando um momento de fazer o ataque, na verdade. Quer dizer, isso é assustador. Lembrando que este garoto foi apreendido. Guilherme. Pois é, André, chama muita atenção. Em primeiro lugar, boa tarde ou bom dia para ti, bom dia para o Lucas, que está lá na polícia. Chama muita atenção porque, apesar dele ser um adolescente, parece que ele já criou um modus operandi, né? Ele ataca e depois esconde o corpo, né? Quando ele considera, né, que já matou a vítima, já tem um perfil, já começa a traçar uma maneira de atacar. E assim, ó, Lucas, eu não sei se a polícia já tem essa indicação. Certamente ele vai passar por alguns exames psicológicos também, certamente, mas dá a sensação, esses são 2 crimes, né, que ele assumiu para a polícia. A polícia investiga se há outros crimes também, mas a maneira como ele fala, a frieza, dá até uma sensação de um matador em série.
E até pelo que disse o delegado, ele disse ao delegado nessa viagem, né, que ele foi preso lá no litoral, lá em Tramandaí, e foi transportado na viatura até Alvorada, e nesse período ele foi conversando com os policiais, e o que ele relatou ao delegado também, André, que ele, no momento em que ele matava, ele dizia que a memória dele se apagava, que ele não se lembrava o que tinha acontecido naquele momento. E até por isso a polícia, claro, vai pedir um perfil psicológico, psiquiátrico desse adolescente para entender o que causou, em que momento que ele desenvolveu esse perfil tão violento. Mas são 2 crimes que ele confessou com total frieza, disse para a polícia que fez, matei, e matar, morrer é do jogo, é normal. Bom, o delegado... Então, a polícia não descarta, André, que ele tem envolvimento, claro, em outros crimes. Exato. E para quem está chegando agora, faltando 5 minutos para o meio-dia, nós estamos aqui com os nossos colegas, Lucas Abate, Guilherme Roquete e agora também a Gabi Lerina, tratando deste caso, deste assunto de um jovem, gente, 17 anos, já com esta ficha, com uma morte. Né? A morte de uma... ele era o que morreu também era de aplicativo, né, Lucas? O que morreu, o que faz... Também era de aplicativo. Cerca de um mês atrás. Também no município de Alvorada. Pois é. Esse ele matou. E aí o momento que ele escondeu o corpo com galhos. E aí ele roubou, né, alguns pertences que estavam, celular e dinheiro. E o outro caso, né, um pouco mais recente, desta motorista que ele achou que tivesse matado. Mas ela levou, né, diversas facadas, 5 facadas no pescoço. Daí a imagem dela que concedeu uma entrevista pra gente. Quer dizer, um perfil, conforme o próprio delegado, muito preocupante. E o que atinge a gente em cheio, né, nós cidadãos, é ver um menino, 17 anos. 17 anos com esse perfil, com esta frieza que o delegado relatou pra gente aqui durante esta semana. O próprio delegado conversando com ele, porque ele foi preso na região, né, foi apreendido na região ali do litoral, ali em Santo Antônio da Patrulha, a frieza com que ele relatou, né, a maneira como ele procedeu nesses 2 casos. Gabi? Pois é, André, eu queria que a gente lembrasse novamente como foi essa entrevista com o delegado. O que me chocou muito foi ele ter dito que ele não começou aos 17 anos, né? Queria que o Lucas relembrasse pra gente o que ele relatou, que ele já tem passagens, digamos assim, por outras situações. Lembra pra gente, Lucas? Segundo o delegado, desde os 13 anos de idade, ele já começou em atividade criminosa, pequenos furtos, roubos, também envolvimento com facções do tráfico de drogas. Então, uma situação que começou com 13 anos de idade, e eu lembro também, Gabi, André e Guilherme, que a polícia falou também aquele perfil da falta de estrutura familiar. Não tinha a mãe, foi criado pela avó, arrumou alguns problemas lá em Santo Antônio da Patrulha, a avó achou que seria necessário ele mudar de ares, então ele veio morar aqui na região metropolitana em Alvorada com o pai, se aproximou de criminosos, de facções, e assim, dos 13 aos 17 anos, se formou um jovem que era um adolescente, André, infrator, que realizava pequenos furtos, em 4 anos virou um assassino frio, como descreve a polícia. Agora me faz fazer uma conexão com relação às operações realizadas agora de manhã pela polícia, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque uma das operações aconteceu hoje de manhã em Osório e é justamente porque facções criminosas que usam adolescentes para executar ordens, né, e matar pessoas e outros tipos de crime. Não sei se neste caso aí pode ter uma relação com o grupo de facção lá do litoral norte do estado, dessa operação que nós vamos falar daqui a pouco, Guilherme. Pois é, André, eu estava lembrando também de um outro caso daquele jovem lá de Santana do Livramento, né, que matou o taxista lá em Livramento, pegou um ônibus, veio para Porto Alegre, acabou assassinando outro taxista aqui. Na época até surpreendeu bastante, porque não se tinha mais esse tipo de crime há algum tempo aqui na capital, e retornou depois para a cidade. Ele está preso hoje e é um outro perfil, né, de psicopata, de matador em série, que a gente teve registrado aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a nossa sociedade ela acaba produzindo e reproduzindo esse tipo de comportamento, esse tipo de perfil. E o que eu disse há pouco, dói muito na gente de ver uma infância que foi perdida, já aos 13 anos, né, pré-adolescente. Já estava envolvido com a criminalidade, sem uma base, né, estrutural. Esse garoto podia ter tido um outro ramo na vida dele, 17 anos, apreendido, e agora a polícia segue com essa investigação, né, Lucas?
Sim, André, segue com a investigação. Na verdade, esses dois casos já estão praticamente esclarecidos pela polícia, tanto do homicídio, do assassinato, na verdade, que configura um latrocínio, e da tentativa dessa motorista também. Mas, claro, a polícia vai apurar para ver se ele não tem envolvimento em outros crimes também que aconteceram em Alvorada. Até Alvorada é um município que recentemente registrou alguns casos de violência contra motorista de aplicativo, também nessa mesma situação, com motoristas esfaqueados. Teve um caso mais para o início do ano também que o motorista foi morto durante um assalto. Então, a polícia vai agora analisar também, através desse modus operandi dele, como a gente disse, vai analisar outros crimes que de repente não foram solucionados, para ver se ele pode estar enquadrado também em outras atividades em Alvorada e na região metropolitana. Muito bem, daqui a pouco voltamos a falar. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, não é mesmo, Lucas? Daqui a pouco a gente volta para conversar. Gente, atenção agora para essas imagens aqui. Olhem estas imagens. Olhem o que aconteceu aqui na região da Serra e Nova Prata. Isso dia 8 de novembro, um domingo. Uma aglomeração, já começa por aí. A vítima é esse homem que está aparecendo na tela, o Zinho, como era conhecido ali na cidade. Pois agora a polícia identificou 15 pessoas suspeitas de terem participado de um linchamento, o legítimo linchamento em praça pública. Ele ficou 8 dias internado na UTI depois de ser espancado. Ele não resistiu aos ferimentos, morreu foi na terça-feira. E agora a gente vai explicar em detalhes o que aconteceu lá em Nova Prata. E quando a gente faz uma pesquisa lá na cidade de Nova Prata, infelizmente, em 2009 já teve uma outra confusão nessa mesma praça. O Guilherme Roquete tem os detalhes do que aconteceu, vai explicar pra gente agora, Guilherme. Pois é, André, esse caso ele chocou todo mundo lá em Nova Prata, porque o Arlindo Elias Panoncelli, de 38 anos, ele foi espancado por esse grupo. Cerca de 40 pessoas aparecem nessas imagens que nós estamos assistindo. Dessas 40, a polícia já conseguiu identificar 15 dessas pessoas até o momento. Como é que isso tudo aconteceu lá em Nova Prata, André? É possível ver que mesmo quando o homem já está caído no chão, as agressões continuam, os agressores seguem com os golpes. Esse espancamento ele aconteceu no dia 8 de novembro, um domingo, por volta das 10 horas da noite, lá na Praça Central de Nova Prata. Arlindo ficou hospitalizado em estado grave lá em Vacaria, mas não resistiu. Ele morreu na noite do dia 17 de novembro, agora na última terça-feira. Um detalhe, André, que surpreendeu a polícia é a participação de um policial militar nessas agressões, que já foi identificado por todo esse conjunto de imagem que nós já temos aqui. Inclusive, a gente tem uma sonora, né? A gente tem até uma entrevista, um trecho ali de alguém pedindo, né? O protesto pedindo por justiça pelo Zinho, como era conhecido o Arlindo lá em Nova Prata. Cada um quando vir nesse morro, olha isso aqui para diversão, não pelo que aconteceu, tá? Que esse dia de hoje fique marcado no coração da gente e na memória da gente, que nós não vamos deixar esquecer, não podemos deixar esquecer. A gente só quer justiça, que quem fez pague pelo que fez. Além do Zinho, o cachorro dele também foi agredido, e o destaque realmente que eu estava comentando agora há pouco é que tem um policial militar que foi identificado por esse conjunto de imagens que participou dessa agressão. Porque tem um detalhezinho importante, André. A arma deste policial caiu no chão. E há, inclusive, a imagem do momento em que esta arma cai no chão e a polícia, ele pegando. então conseguiu... Exatamente, ele pega a arma. A polícia já identificou que esse PM, ele não trabalha, não atua na Brigada Militar lá de Nova Prata, mas também está envolvido. De acordo com a polícia, André, essas agressões elas começaram depois de uma suposta importunação sexual. Uma mulher e uma adolescente, essas duas disseram que o Arlindo teria passado a mão nas nádegas e nas coxas dessas duas mulheres, e foi quando a agressão então começou. As imagens das câmeras de segurança que a polícia tem, mas ainda não divulga porque estão sendo analisadas, elas não mostram definitivamente esta importunação sexual, mas mostram o Arlindo perto das duas mulheres, André. Agora vamos deixar bem claro e vamos fazer algumas análises na imagem. Para ali a imagem um pouquinho, gente. Tá vendo esse cachorrinho? Uma cachorrinha, na verdade. Ela era do Zinho. É do Zinho. Né? O que aconteceu? A crueldade foi tanto que nem a cachorrinha perdoaram e quebraram a patinha dela. Não se sabe o que fim levou a cachorrinha. Agora a gente olha a cena. Primeiro, o Guilherme, o que aconteceu também precisaria ser investigado. Sem dúvida. Agora, uma coisa é certa, e a própria delegada deixou isso bem claro e todos nós sabemos, né? Fazer justiça com as próprias mãos.
é algo assim que não podemos nem imaginar que seja possível acontecer, tá? Então, assim, o que foi, uns dizem que ele não fez, que ele não chegou a molestar, que ele não falou palavras nenhuma. Bom, isso é um outro caso. Agora, a justiça com as próprias mãos. A gente vê em praça pública. Agora traz essa informação de um policial da região que está aqui no detalhe. O momento, inclusive, que ele pega a arma dele, eu só imagino o que poderia acontecer. Se nós tivermos, eu não sei se a gente tem outras imagens, mas tem um momento em que alguém pega uma garrafa e atira no chão, depois alguém pega esse pedaço e joga, e por aí vai. Me parece que cerca de 40 pessoas devem ser ouvidas, porque inclusive pessoas que estavam com o Zinho junto com ele lá na noite, do dia 8 de novembro, na praça ali de Nova Prata, também entraram na briga e na confusão. Gente gravando e se divertindo. André, e tem um outro detalhe. O Zinho, ele era uma pessoa um pouco mais velha, né? Mas bastante querido lá na cidade. Ele era um cara muito pacato, era um cara que não tinha inimigos, morava humilde, com a prima. Morava com a prima, ele não era casado, não tinha muita socialização. A cachorrinha. Mas nos últimos... imagina só, até o animal não foi poupado. Mas ele não tinha muita socialização. Sim. Então, nos últimos tempos, o grupo em que ele andava, a polícia desconfia de que essas pessoas possam ter, de certa forma, influenciado o Zinho a tomar alguma atitude que não tenha sido a mais correta, caso, de fato, se configure a importunação sexual. Pois é, eu acho que isso é importante deixar bem claro. Sim, teve essa acusação que ele teria molestado, teria passado a mão, não sei. Isto são acusações que estão sendo feitas. Isto é uma coisa, isto nós, né, de maneira nenhuma, né, pode-se concordar com isso, muito pelo contrário. Agora, isto é uma situação. Então, se de fato tivesse acontecido, chama uma autoridade policial imediatamente e resolve ali. E dá voz de prisão, né? Porque exatamente, é possível. Exatamente. Até porque, né, teria que ser na hora. Mas já era 10h30 da noite. O pessoal já tinha, segundo informações, e a própria polícia diz isso, o pessoal estava bebendo. Bom, isso é evidente, né? E era um domingo, dia 8, foi uma semana antes das eleições. Vai ver que o pessoal ainda estava, né, meio acelerado, né? A gente vê toda uma aglomeração. Aí o momento dele caído, gente. E olha, o pessoal continua chutando. Essas pessoas todas já foram identificadas e também, se não foram ouvidas ainda, vão ser ouvidas pela polícia. Aí o momento que eu acho que é nessa hora que alguém atira uma garrafa, né, no chão. E a gente vê que tem homens, tem mulheres, é uma confusão muito grande. E o cachorrinho tentando defender o dono, estava ali, a cachorrinha, foi inclusive, tá aqui, a imagem dela da cachorrinha que tentou defender o Zinho e quebrar a patinha dela, né? Quer dizer, a violência, ela se espalhou. Então, mais uma vez, uma questão, um fato, é a acusação que fizeram naquela noite dele ter, né, importunado mulheres por ali. Agora, não se pode, mais uma vez a gente vai aqui frisar, fazer justiça com as próprias mãos. Houve esse fato, tem a suspeita de que ele estava de fato molestando, chame imediatamente a autoridade policial para levá-lo preso ali na hora e resolvida a história. Exatamente. Agora, o que adianta, né, Guilherme? O que adianta? O pessoal vê, eles juntam coisas do chão e jogam para tudo que é lado. Nessa hora, qualquer coisa que está por perto vira uma arma e vira um objeto, inclusive, que pode matar. André, é interessante até destacar um pouco do perfil do Zinho, porque ele era um cara que era grande, né? Tinha um corpo avantajado, mas, no entanto, ele não tinha uma maldade até então. Pelo que a gente conversou aqui, pela apuração da nossa produção, ele era um cara muito pacato, ele trabalhava com serviço braçal. Trabalhava com pedras, né? Na exploração basalto, de pedras, basalto. Então, o que acontece? Talvez a influência da companhia que ele estivesse pode ser que tenha feito com que ele tenha tomado essa atitude impensada. A prima dele, por exemplo, disse que ele não teve envolvimento nenhum, né? E isso o relato da prima, gente. Eu estou querendo deixar bem claro. O que ele fez, se ele fez, teria que ser feito na hora, chamado a polícia e resolvido ali, né? Não se apoia em absoluto uma atitude como essa, se é que de fato ele tomou. Agora, em meio a essa confusão, né, isso precisava ser investigado na hora, chama a polícia e resolve. Claro. Mas não, resolveram todos partir por cima e fazer justiça com as próprias mãos. E agora... naquele momento, André, desculpa te interromper, mas naquele momento em que a arma caiu do chão, imagina se essa arma não dispara. Pois é. Seria um tiro a esmo que sairia de repente de baixo para cima, poderia ferir uma ou até mais pessoas ali, que é absurdo, gente. Para quem está chegando agora, 12h08, que imagens são essas? São imagens
imagens de uma agressão que aconteceu em praça pública na região central da cidade de Nova Prata. Isso foi no domingo, por volta de 10h30 da noite, domingo do dia 8 de novembro. Estavam todos reunidos se divertindo. Houve uma acusação de que o Zinho, que aparece ali na imagem, ali na tela, na esquerda, estaria dizendo palavras ou fazendo gestos para mulheres. E aí todo mundo resolveu fazer a justiça com as próprias mãos. Houve um espancamento geral em cima dele. Ele desmaiado, recebeu diversos chutes, tinha a garrafa quebrada, o pessoal caiu por cima dele. A cachorrinha que estava com ele tentou protegê-lo, foi inclusive agredida também, teve a patinha quebrada. Está aqui a cachorrinha caminhando, toda desorientada, como a gente consegue observar na imagem. E o Zinho ficou internado durante 9 dias, faleceu, o corpo dele chegou ontem a Nova Prata, ele que estava internado em Vacaria. Acho que é interessante a gente destacar também o que segue a partir de agora, porque a polícia designou 3 policiais só para poder analisar esse monte de imagem que tem por lá e vai se chegar a uma conclusão dessa investigação. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Guilherme Roquete, com as informações, 12h em 10 minutos. E atenção, teve operação hoje em Osório, Litoral Norte, operação ponto final. Por quê? Por que esta operação? Porque os criminosos recrutavam e treinavam menores de idade para o crime. E o Lucas tem todas as informações, não é mesmo, Lucas? E isso tudo, André, em busca da impunidade. Eles recrutavam, treinavam esses adolescentes para cometer crimes graves, como homicídio, nesse contexto do tráfico de drogas. E como os adolescentes, os menores de idade, têm uma punição menor, na verdade respondem por um ato infracional que dá no máximo 3 anos de internação, eles miravam esses jovens para cometer esses crimes mais graves. E essa operação de hoje da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, buscou esse grupo, desencadeou uma operação para tentar desarticular esse grupo. Foram 13 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão. Até o momento, 6 foram presos e também 2 mandados de internação para adolescentes. Ou seja, até o momento, uma pessoa ainda é procurada no âmbito dessa operação. É uma operação que visa reduzir os homicídios, principalmente outros crimes mais graves na região de Osório, mas também em Santo Antônio da Patrulha, até porque recentemente a gente até trouxe alguns casos aqui, eu lembro, Santo Antônio, Osório, muitos crimes graves de homicídio, crimes cruéis também, em que se tinha a tortura de algumas pessoas. Eu lembro aquele caso do adolescente de Gramado que foi morto em Santo Antônio da Patrulha. Não se sabe se tem uma relação com esse grupo, mas era uma região que estava dominada por facções e com crimes muito graves e cruéis nos últimos tempos. Então, por isso, essa ação realizada hoje e que ainda busca encontrar uma pessoa, um adulto envolvido nesse crime. E é inevitável, né, Lucas, que a gente faça a relação deste caso do jovem de 17 anos que nós falamos há pouco e que matou um motorista de aplicativo e deixou uma motorista gravemente ferida. É um rapaz de 17 anos que foi apreendido esta semana pela polícia com um perfil assustador e segundo as informações do próprio delegado, ele tinha uma relação, se ou agora ou num passado recente, com o tráfico de drogas na região, né, Lucas? Cresceu em Santo Antônio da Patrulha, no interior de Santo Antônio da Patrulha. Até os 13 anos estava envolvido com alguns crimes naquela região. E segundo a polícia, analisando o perfil, o histórico familiar desse adolescente apreendido em Alvorada, ele saiu de Santo Antônio da Patrulha porque a avó achou que seria melhor para ele, porque ele estava envolvido com grupos criminosos na região de lá. Então, claro, quando a gente fala de um crime e fala de outro, a gente acaba conseguindo relacionar esses dois. Essa operação de hoje que visava buscar esse grupo que recrutava adolescentes e também a apreensão desse adolescente em Alvorada. É bom lembrar, André, que essa não é uma situação nova, não é uma situação atípica. É muito frequente que o tráfico de drogas tem feito de recrutar esses adolescentes. Primeiro, no primeiro momento, pela sensação de impunidade que se tem, que não tem uma punição muito grande. E outra questão, e daí a gente lembra aquela frase do delegado, matar ou morrer é normal, é do jogo.
quando um desses adolescentes acaba, porventura, morrendo em um confronto, também não acaba gerando grande prejuízo para essas facções, porque rapidamente eles conseguem substituir, colocam outro adolescente para ser um soldado do tráfico de drogas. Então é muito cômodo para as facções criminosas fazerem esse tipo de recrutamento. E tem uma relação, e o Guilherme conhece muito bem aqui o nosso estado, né, Guilherme Roquette? Porque quando a gente fala dessa criminalidade, do comando, né, do crime organizado, tráfico de drogas ali na região do litoral, como Santo Antônio da Patrulha, a gente não consegue imaginar, né, essas relações das facções do litoral norte, como, por exemplo, a facção ali no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana. Só que territorialmente há uma proximidade muito grande. A gente geralmente imagina, né, essa ligação através da Freeway, mas tem uma outra estrada que liga, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha e inclusive ali a própria Freeway, lá por trás, que é uma estrada que vai de Santo Antônio até Rolante e de Rolante até Taquara. Ou seja, através de uma rodovia há uma ligação muito forte nessa região de conflito do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana com o litoral norte. Ou seja, territorialmente há uma ligação ali por trás que é mais discreta, tem menos movimento também, na verdade? É a RS 239, inclusive, que sai ali de Taquara e desce a Serra da Boa Vista, André. É um lugar, inclusive, muito bonito, que não é asfaltado e tem até um acesso um pouco dificultado, mas que para essas quadrilhas não é nenhum empecilho passar por lá. E tem a RS 474, né? Que é aquela que liga Rolante por asfalto até o Santo Antônio da Patrulha e vai sair ali pertinho do pedágio. Sim, também tem exatamente, também tem essa outra estrada, André. Mas eu queria só, de repente, a gente poder analisar um pouco da questão da lei, né, da execução penal. Porque um adolescente de 17 anos ou 16 anos, quando ele comete um homicídio, ele até pode ser apreendido, e nós temos usado esse termo aqui na TV várias vezes. A gente não pode mais afirmar que um adolescente foi preso junto com um adulto, ele tem que ser apreendido. Ele acaba, então, indo cumprir a medida socioeducativa, só que no momento em que ele atinge a maioridade, esse período em que ele fica interno, isso se acaba. Então, por isso é que para as quadrilhas é muito mais interessante, Lucas e André, que sejam recrutados adolescentes para cometerem esses crimes mais graves, já que a lei é com certeza mais branda. E para a nossa sociedade, a gente acompanha isso lamentando profundamente, né, a violência, a adolescência, a infância perdida desses jovens que são recrutados para trabalhar no crime e já como este caso aí que nós falamos, esse menino de 17 anos que desde os 13 anos já tinha relação ou ligação com a criminalidade, Lucas e Guilherme. Pois é, e a gente percebe que daí a avó não... Desculpa, vai, Lucas. Não, André, até essa questão que o Guilherme falava da execução, né? Normalmente o ato infracional tem um período máximo previsto em lei de 3 anos de internação, cumprindo o máximo até os 21 anos de idade. Esse caso do adolescente, por exemplo, 17 anos, daqui a 3 anos, se ele permanecer esse período todo internado, ele vai sair com 20 anos da fase, né, que é responsável por essa internação socioeducativa de adolescentes, vai sair com 20 anos com a chamada ficha limpa, né? Não vai aparecer nenhum tipo de antecedente. Se ele cometer outro crime, vai ser julgado como primário. Então, isso é muito, eu vou repetir o termo, é muito cômodo para essas facções recrutarem esses adolescentes. E aí a gente vai entrar em outra questão também, questão da falta de oportunidades, da evasão escolar, que a gente tanto mostra por aqui. Muitas vezes, sem perspectiva, eles enxergam dos traficantes uma oportunidade de crescer na vida, ter outras chances de ganhar dinheiro que não sejam trabalhando honestamente. Porque ele vai sair de lá, né, Lucas, e vai ir para onde? Vai fazer o que depois que ele sair da fase? A perspectiva de vida hoje, principalmente com a pandemia, ela está muito afetada, está muito atingida. Inclusive, o próprio comércio reduziu, né, oportunidades de trabalho e é muito difícil se imaginar uma perspectiva. Fora que tem um outro detalhe, os bens materiais seduzem, as pessoas querem ter, querem possuir, e isso de uma maneira rápida e imediata, não com o tempo, com o trabalho e demorando tanto, né? De uma forma honesta. Isso faz a gente refletir sobre o nosso sistema prisional, né? Tanto as cadeias que a gente vê por aí, aqui no estado, quanto esses locais onde esses adolescentes são levados, que infelizmente eles não cumprem com aquilo que deveriam cumprir, né? Que é a ressocialização, a recuperação. Parece tão distante a gente imaginar algo assim, mas é só assim que a gente vai conseguir recuperar o futuro desses jovens aí.
Pois é, a gente fica se perguntando em que momento, né? Porque esse é um problema que também vai cair no colo do futuro prefeito agora de todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Oportunidade, escola Interuniverso, tudo isso está sendo discutido na campanha eleitoral agora e a gente precisa cobrar isso depois. A gente vai continuar acompanhando, portanto, essas duas operações, para quem está chegando agora, meio-dia 18, aí as operações que aconteceram, duas operações hoje muito importantes. Esta que chama-se Operação Ponto Final, operação que aconteceu e acontece ainda no litoral norte, aqui em Osório, 6 presos, 2 apreendidos, e também em Esteio, né, sobre a teleentrega de drogas, envolvendo aí 8 cidades do estado e mais uma cidade catarinense, pelo menos 10 presos, a Operação To Go 2. E a gente vai continuar falando na nossa programação. Muito bem, meio-dia 19 minutos, olha só, gente, olha só. Fazia tempo que a gente não falava deles, não é verdade? É isso aí, os gafanhotos, estão aqui, ó, estão ali no Uruguai, estão de olho no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os gafanhotos e agora vem um vento norte, é bom a gente ficar de olho. Meio-dia 19 minutos, está na hora de quê? Acertou, Jeremias? Está na hora de esporte? Pois é, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. E o mesmo não dá para dizer do Internacional. Como será que a Dani Hill e o Marcinho Black acompanharam a quarta-feira de decisões para a dupla Grenal? Confere. Grêmio e Cuiabá vale uma vaga na semifinal. Bora lá fazer aquele churrasquinho? Que churrasco? Como churrasco? Joga às 4h30. Vamos aqui comer nosso café da tarde e assistir o joguinho. Vamos lá, então. Vamos! Que cafezinho da tarde bem bom é esse, hein? O meu tá caprichado, hein, Marcinho? Veio com 2 gols e até dancinha. Tô de boca cheia. Marcinho, como será que vai ser teu jantar, hein, amiguinho? Eu já tô na semi, tu? Hoje, aqui em casa, vai ter um franguinho, tá? Um filé de frango empanado com salada. Eu sou fit. Aham, sei. Pra que isso? Pra que isso, meu Deus? Pra que isso? Caraca, moleque! Agora tem que se classificar, pô! É mesmo? Agora é contigo, Lomba! Nunca critiquei, Lomba! É contigo, moleque! A Yuri Alberto, craque! Craque, o Yuri Alberto, nunca critiquei também! O Dinei, nunca critiquei! Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Não. Mentira. Mas o Lomba não vai numa bola, o Lomba, pelo amor de Deus! Não deu, né, Daniela? Seguinte, não deu pra comer o coelhinho aí de sobremesa. Vamos pro chocolate mesmo. Tchau. Tô de boca cheia. Muito bem, meus irmãos, Jeremias Werneck e Glauco Paz em home office para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. A bola tá com vocês ali. Ali? Que elegância, hein, Glauco? Mas eu Gostou? aposto que tá de pantufa. Não, claro que não, cara. Tô em casa, tô trabalhando. Tá, então mostra aí, então. A rigor. Então mostra aí, então. Pantufa? Mostra aí, então, esse pé. Hã? Mostra o pé, cara. Não, só vou mostrar aqui. Ó. Olha como é que tá. Olha como é que tá. Não posso mostrar o resto. Só isso. Tá bom? Olha o que a tua esposa mandou pra nós, Glauco. Olha só, que maravilha. O que vocês estão... Olha ali, vocês estão mostrando? Pá! Olha ali, André. Denúncia! Olha ali! Flagrante! O vô tá de pantufa em casa, vô. E aquelas de presente de hotel, né? É. Vocês
Vocês estão mostrando essas imagens? Ah, não, vou chamar o VAR, só um pouquinho. Não, pode isso aí. Não. Vamos mudar de assunto que é melhor. Vamos mudar de assunto. Bastidores, fica nos bastidores. Reclama pra sua mulher. Ô, Glauco, vamos começar pelo Grêmio, que a notícia é boa. Grêmio classificado, 15ª semifinal de Copa do Brasil. E aí, Glauco? Aí que o Grêmio é candidato. Mas não só na Copa do Brasil. Essa é a verdade. É ou não é, Jeremias? É candidato na Copa do Brasil. Por que não no Brasileiro? O Grêmio pode chegar assim. Eu tô vendo o resto dos times. Você viu o que tá acontecendo com o Atlético Mineiro? Eu vi. E a Libertadores? Poxa, o caminho tá aberto pro Grêmio também. Infelizmente, pros colorados, a gangorra tá pendendo muito mais. O Grêmio voltou a jogar bem. E, do outro lado, o Inter tá se desmanchando. Mas agora, só falando especificamente do Grêmio, foi uma vitória que apenas confirmou aquilo que a gente achava que ia acontecer. O Grêmio se classificar diante de um Cuiabá que, convenhamos, é da 2ª divisão. Ah, mas o América também é da 2ª... Ah, é verdade. Mas só quero destacar de novo aqui, Glauco. 15ª semifinal de Copa do Brasil. É uma competição que o Grêmio gosta muito, né? É uma competição que o Grêmio gosta muito. E que o Inter adoraria gostar mais, né, Glauco? O Inter tem só um título de Copa do Brasil e a gente já pula pro lado colorado, porque essa gangorra tá invertida mesmo. A gente tá vendo aí já o gol do Yuri Alberto no finalzinho. Parecia que não ia dar, mas quase deu, Glauco. Assim, ó, Jeremias, André, eu fui no barbeiro, cortei o cabelo, me perfumei. Hoje vai. Os gaúchos vão classificar os dois. Só que não. O fato é o seguinte, ó. O Inter não surpreendeu ninguém. Vamos me dizer, não, o Inter foi desclassificado. Foi surpresa, pelo que o Inter vem mostrando ser o Inter. Essa é a realidade. Agora, o Abel podia ter ajudado um pouquinho mais. Essa é a minha opinião. É mesmo? Bom, o Glauco, se o Inter não surpreendeu, a mim surpreendeu, e a todo mundo, o Thiago Galhardo. O Inter pagou um voo fretado pro cara voltar do Uruguai, aí ele vai no pênalti decisivo e ele erra o pênalti, Glauco. Tu que é um cara que já viajou muito, tem milhas a perder de vista, será que tem um cansaço aí? Eu não sei, mas eu vi que o Thiago Galhardo mudou a forma de bater o pênalti. Deu aquela puladinha, aquele negócio, ele geralmente bate convicto, bate sem inventar nada. Justamente no momento decisivo ele foi inventar. É claro que o Thiago Galhardo tem muito crédito, tanto quanto o André Raro no cartão de crédito dele, tá? Mas no momento decisivo, falhou. Tem que distribuir a responsabilidade, Jeremias. Thiago Galhardo, tem que distribuir também pro Abel Braga, tem que distribuir para a direção. Sim, senhor, tem que distribuir para todo mundo. Bom, e o que também distribui para todo mundo a corneta, os memes, viu, Glauco? Vamos botar na tela aí. As redes sociais ficaram assim, ó, fervilhando com as provocações ao Inter. O Grêmio, no Twitter dele, disse o seguinte: representando a nossa cidade. De leve, aquela cornetinha, entendeu? De leve. Tá aqui no plasma pra eu ver, ó. Tá? Representando a nossa cidade. O Grêmio na semifinal. Vamos passar pra outra aí. No Twitter, direção do América em forma de agradecimento quer pagar o frete do avião que trouxe o Galhardo pro jogo. Aquilo que nós estávamos falando. Vai ter que pagar essa conta aí. Gastou dinheiro à toa, né? 7 milhões! 7 milhões vazaram, Jeremias. 7 milhões. Perdeu 7 milhões o Inter. E aqui, ó, o único Galhardo que eu conheço é a foto do Rafael Galhardo, do Grêmio, com a taça do Gauchão do ano passado. Os caras são muito criativos. Olha aqui uma outra foto, o Wolverine olhando para a foto do Cudê. O Inter vai conviver sempre com essa sombra do Eduardo Cudê que foi embora, né? O Glauco, presta atenção no que uma das frases que me chamou a atenção do Abel depois do jogo. Olha só a resposta do Abel depois da eliminação do Inter. Solta aí. Não tem tática, não tem estratégia. Você já resumiu. Coloquei uma equipe mais experiente por causa do grau de dificuldade do jogo. O Inter vai ter que agora analisar tudo jogo a jogo. Temos novamente na quarta-feira o mata-mata contra uma equipe de nível superior, que não vai deixar de nos atacar também. Não sei se essa equipe que jogou hoje vai jogar, se a forma de jogar será a mesma. Vou ter novamente 2 dias de treinamento, que é a sexta e sábado.
e depois, um dia, se tiver um dia, pro jogo do Boca. E aí? Ó, o Abel não ajudou na escalação, Glauco, e não ajudou nessa entrevista aí, né? Meu Deus, me deu um nó na cabeça. Jeremias, pai Glauco veio do futuro para dizer o seguinte. Foi pra o casa e Inter, virou pai. sendo desclassificado da Libertadores, o Abel não completa esse mandato tampão dele, tá? Ele vai acabar caindo, até porque o presidente está deixando o cargo. Tem que agir politicamente protesto, também. Viu? Tem protesto já. Tem exato. protesto. Tá aqui as imagens, ó. Uma faixa foi aberta, Glauco, aqui na Padre Cacique. Medeiros campeão de nada. E tem uma outra faixa que diz salário em dia, futebol atrasado. Então, assim, ó, não é só eliminação, né, Glauco? É um caldeirão fervendo. E para terminar a sessão memes, cornetas, eu achei muito inteligente uma que eu recebi, que é o seguinte, ó. Ué, o Inter não estava reclamando que o grupo era curto para muita competição? Então, agora diminuiu uma competição. Eu deixo vocês com a genialidade de Glauco Paz, tá? Tchau, Jeremias. Tchau, Glauco. Tchau, me ajudem na pantufa. Muito bem, meio-dia e 29 minutos. E atenção, daqui a pouco tem uma reportagem exclusiva para você aqui no SBT. Gente, olha só. A maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado importantíssimo. Um recado para você. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça sua primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas R$ 64. É isso mesmo? É isso mesmo. Apenas R$ 64 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão nas maiores cidades do país. Marque a sua consulta pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Preste atenção agora neste recado. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. Muito bem, gente, agora atenção porque é exclusivo. E se é exclusivo, é aqui no SBT. Bomba contra a saúde pública. Após a prisão de um farmacêutico que vendia e aplicava anabolizante sem qualquer prescrição médica, nós queremos saber de você qual é o preço da busca desenfreada pelo corpo considerado perfeito. Muita gente pensa assim. Os detalhes da reportagem dele, Marcelo Chemali. Nesse tipo de tráfico de drogas, é mais sensível, é mais difícil a chegada e a descoberta do crime, porque existe toda uma fachada, entre aspas, né? O flagrante é de um crime que parece inofensivo para alguns, mas que é bomba contra a saúde, literalmente. 30% dos casos vão ficar dependentes psíquicos e químicos. Com uma câmera escondida, a nossa equipe descobriu um esquema de distribuição de anabolizantes na região metropolitana. Este farmacêutico de Sapucaia do Sul vendia e aplicava o medicamento em quem podia pagar. E até dava desconto quando a encomenda era grande. A caixa, ela vem 110, a caixa fechada. Então seria 220, se fosse duas caixas. Se encomendar a caixa fechada, aí eles dão 5% de desconto na caixa fechada. É eu digo muito que eu daria 2.200, aí eu te dou 200 reais cada caixa. 2.200 tem desconto, tá? Com desconto fica por 2. O SBT recebeu a informação e investigou durante 3 meses, inclusive com provas. Notas fiscais de entrada das caixas de Durateston, que é o nome do medicamento. O problema, segundo os denunciantes, é que não existe controle de saída dessas mercadorias da farmácia. Os flagrantes e as caixas de droga compradas pela nossa equipe foram encaminhadas à Polícia Civil, que imediatamente abriu o inquérito. O crime principal que está nessa pauta, nessa investigação, é o narcotráfico, é o tráfico de drogas. Eu preciso de uma caixinha daquele que a gente conversou, e aí eu, do dia pro outro, venho. No dia seguinte, um policial infiltrado foi buscar a encomenda.
avaliada em mais de R$4 mil. O senhor está preso em flagrante por tráfico de drogas, sabe? A polícia calcula que cerca de 500 ampolas de Durateston eram vendidas por mês nesta farmácia. Tem gurizada já que pega contigo já 2 caixinhas dessas por semana. É, isso é normal. Tem gente que usa 3, gente que usa 2, só pra manter. Não é à toa que a droga é chamada de bomba e atrai quem quer resultados rápidos no corpo. Podendo causar infarto agudo do miocárdio e AVC, acidente cerebral vascular. Mas e quando o remédio não é a tal bomba? Uma outra farmácia investigada pela polícia de Sapucaia do Sul também vende medicação controlada, mas sem receita. O Otocilase, pra dor de ouvido, tu teria ele? Otocilase é só com receita. Ah, não tem receita aqui. É, ele tem ação antibiótica e é só com receita. E aí, basta insistir mais um pouco. Esse não precisa de prescrição médica, né? Esse aqui não, né? Ele precisa, mas eu consegui um cartãozinho pra você. Em nota, o Conselho Regional de Farmácia afirma que recebe denúncias de estabelecimentos que fogem da legislação, enquanto a vigilância sanitária fiscaliza. Eu fiquei olhando esse farmacêutico, né? A tranquilidade com que vendia, com que repassava e o comentário que ele disse, tem gente que toma até 3, né? 3 ou algo assim para manter o músculo. Quer dizer, a questão da saúde pública, a primeira coisa, né? A questão da saúde, porque são medicamentos que são viciantes. E também para ele tem interesse, porque se a pessoa está viciada, vai continuar comprando dele. Então foi uma importante investigação que o SBT acompanhou com exclusividade aí durante pelo menos 3 meses. E o resultado foi a prisão na manhã de ontem deste farmacêutico ali em Sapucaia do Sul. Agora, isso nos faz questionar bastante esse padrão, né, que as pessoas criam e que esquecem se o remédio pode fazer mal, se o remédio pode se tornar, né, algo que ele vai ficar viciado por esse medicamento. Quer dizer, é assustador. A gente parece que o nosso foco geralmente, né, são tráfico de drogas, que é importante também, mas esse tipo de tráfico, ele também faz e muito mal para a sociedade. Lucas e Guilherme. Pois é, André, queria comentar o seguinte, que o câncer ou essas outras doenças degenerativas, elas são acumulativas, né? Elas não surgem de uma hora para outra, tomou hoje, amanhã já está surgindo, amanhã já desenvolveu. Ela vai surgir com a idade, com o uso, com a quantidade, com a dosagem. Então, essas pessoas, elas não estão se dando conta do mal que elas estão fazendo para daqui a 20, 30, 40 anos, inclusive. E aí é que está o problema. Quando a saúde vai estar justamente mais debilitada por causa da idade, é que vai surgir a comorbidade. Aí numa pandemia, por exemplo, como nós estamos vendo hoje, nós vemos que as pessoas estão com a sua saúde mais ainda debilitadas para enfrentar uma situação como essa que nós estamos agora. Lucas. E é bom lembrar, André e Guilherme, que ser um pouco mais musculoso, às vezes estar em cima do peso, isso não quer dizer muito em relação à saúde. Muitas vezes uma pessoa com músculo, com massa magra, como costumam falar, não está 100% saudável. Às vezes uma pessoa que tu olha que está um pouco mais acima do peso está mais saudável. Então, por isso é sempre importante, quando vai fazer qualquer tipo de atividade física, e até mesmo se quiser usar esses medicamentos, é bom te lembrar, eles não são ilegais. A venda dele nesse formato é ilegal, mas sempre que quiser ter algum tipo de uso, algum suplemento, algum hormônio para ganhar peso, ganhar músculo, ter acompanhamento médico para saber até onde pode ir, qual o limite do corpo e também quais os efeitos colaterais. E muitas vezes, por ser uma venda em farmácia, numa caixa de remédio, sem qualquer tipo assim de aparente ilegalidade, os próprios usuários não desconfiam que é uma situação tão perigosa e acabam usando mais e mais até criar essa dependência química. Para quem não acompanhou, agora meio-dia e 37 minutos, desde ontem nós estamos mostrando, isto foi uma investigação que durou 3 meses, a polícia estava fazendo a investigação, o SBT inclusive teve acesso a esses medicamentos e assim que eles eram adquiridos, eram entregues para a polícia imediatamente, foi feita uma investigação com diversos flagrantes e a gente mostrou, portanto, ontem a prisão deste farmacêutico aqui em Sapucaia, na região central
Central do Sapucaia do Sul, e ali ele revelou, né, o comércio liberado desse tipo de medicamento usado por pessoas que queriam ficar bombadas, né? Queriam ficar com o corpo bonito. Agora chegando o verão, só que, em primeiro lugar, questão de saúde pública. E a segunda questão, logicamente, a questão econômica. Quer dizer, aí o momento que ele foi preso, este farmacêutico que, né, apagou, jogou no lixo o diploma dele, que jurou, né, quando se formou, ter um cuidado com a saúde das pessoas. E é isso que a gente acompanhava, né, Guilherme? Quer dizer, uma venda desenfreada. E ele mesmo dizia, se quiser quantidade maior, é só encomendar com mais tempo, que aí eu posso conseguir ir por aí. E, André, é interessante a gente ressaltar que é alguém que tem curso superior, né? Porque se ele é um farmacêutico, ele teve aula de legislação e estava vendendo produtos, como, por exemplo, o próprio anabolizante e hormônios. Esses produtos, eles inflam o miocárdio, que é uma das partes ali do coração, e aí acontece o AVC, o acidente vascular cerebral. É outro produto que causa dependência, é um tipo de droga, as pessoas ficam extremamente irritadas, têm uma alteração de humor, podem ficar inclusive mais violentas e aí acaba inclusive desencadeando um outro comportamento até dentro de casa, porque é uma situação que complica outras questões, inclusive do próprio comportamento. E nós vamos continuar acompanhando certamente, até porque, em primeiro lugar, questão de saúde pública. E olha, em alguns casos, as pessoas para ficarem com corpos, né, bonitos, né, na visão delas próprias, até medicamentos para animais chegam a tomar para conseguir ficar com o corpo, né, aquele corpo desejável. A gente vai continuar falando desse assunto, afinal de contas é um assunto exclusivo, questão de saúde pública, levantada aqui pelo SBT. Agora, faltando 20 minutos para 1h da tarde, nosso assunto a partir de agora, eleições. A cidade de Canoas, aqui na região metropolitana, é uma das cidades gaúchas que vão ter o segundo turno. Luiz Carlos Busato, do Partido Trabalhista Brasileiro, disputa a reeleição com o candidato do Partido Social Democrático, Jairo Jorge. O SBT Rio Grande dá voz a eles para levar até casa de todos as propostas, né, de melhoria para a cidade de Canoas. Por isso, eu converso agora com ele, atual prefeito, candidato à reeleição, foi para o segundo turno, Luiz Carlos Busato. Candidato, o senhor me escuta bem? Boa tarde ao senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, André. Um abraço a ti, um abraço aos telespectadores do SBT e a Gabriela, em especial. Gabi Lerina, que também participa com a gente. A Gabi está já na escuta, Gabi. A Gabi vai participar desta conversa com o senhor. O senhor, catarinense, que desde muito cedo chegou até Canoas e enfrentou muitos desafios, mas há pelo menos 3 grandes desafios que o senhor deve enfrentar aqui para frente, que é essa retomada econômica na cidade de Canoas, né? O senhor se reelegendo, como que vai tratar dessa questão? Hoje a gente acompanhou os números de aumento aí de infecções pelo coronavírus, quer dizer, a pandemia continua, né, candidato? A pandemia continua rondando e preocupando a gente, né? Nós estamos atentos. Aqui em Canoas, nós enfrentamos a primeira onda, André, de uma maneira bastante eficiente. Nós montamos 2 hospitais de campanha. Esses 2 hospitais de campanha atenderam 17 mil pessoas. Canoas foi a primeira cidade da região metropolitana a sair da bandeira vermelha em função da efetividade. Nós recuperamos o hospital universitário, criamos leitos de UTI. Enfim, nós fizemos um trabalho bastante grande. Vacinamos todos os idosos em casa, né, contra a gripe. E agora, em virtude dessa onda que está vindo aí, nós já estamos testando Covid todos os idosos em casa novamente. São 70 mil idosos que serão visitados na sua rua, na sua casa, fazendo teste. Isso quando? Já começamos, já fazem 10 dias, já visitamos mais de 4 mil idosos já, encontramos já em torno de 20 casos positivos, e nesse caso a gente testa a família inteira, né, e já entra com tratamento já de imediato, para que não haja nenhuma consequência pior, porque o idoso
é o principal grupo de risco, né, que existe. Agora, candidato, a gente sabe que a atenção nesse momento é para a pandemia, mas Canoas enfrenta um dos problemas que vem se recuperando, mas é a fila de espera para outros tipos de doenças, né? O senhor se reelegendo, prevê algum plano específico para diminuir com essa fila? Me parece que hoje ainda são cerca de 8 mil pessoas na fila de espera. Exatamente. Quando nós iniciamos o governo, André, eram 153 mil pessoas, não eram 8 mil. Nós já atendemos mais de 90% dessa fila. É uma coisa demorada, porque cada vez que tu atende um paciente, ele gera mais 2, 3 atendimentos, né? Gera um exame de sangue, uma ressonância, um raio-x. Nós tivemos que parar também no início desse ano com o atendimento dessa fila em função da pandemia. Ficamos aí 8 meses tratando a pandemia. Agora, a questão de 30 dias atrás, recomeçamos. Estávamos com 16 mil, já estamos com 8 mil. Ou seja, já atendemos 50% da demanda. E para zerar a fila? E zeramos. A nossa pretensão é zerar a fila final do ano agora. Muito bem. Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Gabi? Sim, prefeito, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios da mobilidade. Prefeito, eu acho que a Gabi tem algum barulho aí onde a Gabi está no local e por isso a gente teve dificuldade. O prefeito tem dificuldade de escutar. Vamos tentar mais uma vez a pergunta para ele, senão eu encaminho por aqui. Gabi, vai lá. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Tá. Prefeito, eu queria que o senhor falasse sobre os desafios do transporte público, da mobilidade. A gente sabe que não é um assunto que não é novidade, não só em Canoas, mas também como grandes cidades. A questão dos ônibus, por exemplo. Agora, na pandemia, houve restrição aí, né, no menor número de ônibus à disposição de todos os moradores. Isso é vivenciado em todas as cidades, praticamente, em função desse momento em que a gente vive. Mas os moradores aí de Canoas, a gente faz muita reportagem na rua, muitas reportagens, inclusive no município, reclamam do alto preço da tarifa, R$ 4,60, e também dos atrasos. O que o senhor projeta se o senhor se reeleger? Gabi, quando nós caminhamos nas ruas na campanha passada, a principal reclamação da população era segurança pública e transporte, a qualidade do transporte. O governo anterior, não estou fazendo crítica aqui, mas é um fato, o governo anterior não fiscalizou a empresa durante os 8 anos e gerou 50% da frota de ônibus vencida, mais da metade. E sem acessibilidade, ar-condicionado, enfim, todos os requisitos necessários. O que nós fizemos no nosso mandato? Exigimos da empresa a renovação da frota. Em função disso, a frota foi toda renovada, com ônibus 0 quilômetros e seminovos, ônibus com ar-condicionado, com acessibilidade, com GPS, né? E durante esse período estamos elaborando o plano de mobilidade, que era uma coisa que deveria ter sido feita já desde 2012, não foi feito na gestão anterior. Foi feito um arremedo de plano de mobilidade que a própria Aeromóvel, uma empresa que estava sendo contratada pelo governo do meu antecessor, estava tentando implantar. Ou seja, a Aeromóvel fazendo um plano de mobilidade para dizer que a Aeromóvel era viável. Nós suspendemos e contratamos um plano de mobilidade de fato. Entrevistamos mais de 5 mil pessoas e hoje nós já sabemos quais são os trajetos ideais, de onde os ônibus devem sair, para onde devem ir, por onde. E é esse plano que nós vamos aplicar daqui para frente. Nós melhoramos a qualidade da frota. Falta agora melhorar a pontualidade da frota. E é isso que nós estamos trabalhando. E como nós não pudemos fazer a licitação, porque o Ministério Público nos impediu, exigiu que desse mais 5 anos para a empresa, nós queremos implantar agora com a implantação de ônibus elétricos e horários adequados para atender a população. Com preços menores, candidato? Sim, valores de passagem? Com a implantação do ônibus elétrico, evidentemente que baixa a passagem, porque tem menos custos, né? Tá. Então essa é a ideia. Nós temos ainda 3 minutos, candidato. Eu recebo uma mensagem aqui, inclusive, de uma moradora de Canoas, pedindo para que o senhor falasse sobre a segurança na cidade de Canoas.
né? E principalmente com relação para o combate ao tráfico de drogas nos bairros. O senhor se reelegendo, o que vai ser feito? Bom, nós já fizemos muito, né, André? A segurança pública foi o principal, era a principal preocupação da população quando nós entramos. Hoje é o ponto mais tranquilo, foi onde nós mais investimos. Nós compramos caminhonetes para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, enfim, investimos muito e Canoas deixou de ser uma cidade perigosa para ser a cidade mais segura da região metropolitana. O governo anterior teve alguns investimentos errados, por exemplo, detector de tiro, gastaram 6 milhões, foi para o lixo. O ex-prefeito investia 180 milhões de reais, 180 mil reais, melhor dizendo, por mês na sua segurança própria, particular. Nós tiramos essa segurança do gabinete e investimos nas escolas, evitamos o arrombamento, o tráfico de drogas, né? Então, a nossa prioridade agora é melhorar. Bom, candidato, eu tenho... Prefeito, eu gostaria de fazer... Pode ir, Gabi. Tem tempo ainda? Temos 1 minuto e 40. Escolas, 1 minuto e 40. Então, sobre as escolas, né, em função dessas restrições, em função da pandemia, como o senhor pretende recuperar a questão da educação das crianças? A educação nós já estamos aplicando a busca ativa, ou seja, é a nossa preocupação para o ano que vem de que as crianças não abandonem as escolas, né? E já estamos na busca dessas crianças para que elas retornem e não haja evasão nas escolas. Eu queria só para encerrar, convocar a população de Canoas para que dia 29 vão às urnas. Nós tivemos 70 mil pessoas que não foram às urnas. As pessoas estão desgostosas, provavelmente, com os atos de corrupção, né? O ex-prefeito foi investigado por desvio na merenda escolar, por 3 processos do Ministério Público, por desvio de dinheiros da saúde. Mas a população tem que saber que nem todo político tem esse perfil. E a sua ausência na eleição acaba favorecendo exatamente esse tipo de comportamento. Então eu convoco a todos os moradores que vão às urnas. É o momento cívico de escolher. É o momento cívico de escolher o próximo gestor. Um gestor que se preocupe com a cidade, né? Um gestor que tenha realmente uma vida íntegra, honesta e que trabalhe. Eu tive muita dificuldade nesses 4 anos. Foi um ano perdido com a pandemia. Quero que vocês me deem a chance de mais 4 anos para completar tudo aquilo que nós iniciamos. Até por justiça. Os outros tiveram 8 anos e eu tive praticamente somente 3. Nós temos ainda 10 segundos, prefeito. Agradecer, então, é isso, o pessoal comparar, investigar na internet, ver o perfil dos candidatos, né? Certo. Isso que fazia a melhor escolha. Muito obrigado. Muito obrigado, esse, portanto, candidato. Muito obrigado por sua conversa com a gente. E nós, amanhã, né, nós vamos conversar com o candidato que também foi para o segundo turno, Jairo Jorge, também vai ter os mesmos 10 minutos. Muito bem, na semana que vem nós vamos entrevistar os candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre. Muito bem, gente, atenção, 12h e 51 minutos, faltando 9 minutos para 1 da tarde. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Um plano de saúde que cubra terapias e odontologia. Você conhece? E se a cobertura for ainda sem coparticipação? Pois é, o plano da IBCM é resposta para tudo isso. Além de diversas especialidades médicas, a IBCM oferece aos servidores públicos municipais e estaduais atendimentos em psicologia, fono e nutrição. O plano de saúde da IBCM também é reconhecido pelos diversos serviços odontológicos, garantindo qualidade de vida aos seus beneficiários. Mais do que nunca, cuidar da sua saúde é prioridade. Conheça mais sobre os tantos benefícios de fazer parte da IBCM. Ligue agora mesmo. Telefone 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aqui, na sua tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, agora chegou a hora da gente ouvir aquela motorista de aplicativo que viveu momentos de terror nas mãos de um adolescente de 17 anos, assassino. Na tela. Em casa, a vítima se recupera das 5 facadas que levou em um assalto no município de Alvorada. A motorista de aplicativo conta como quase perdeu a vida nas mãos de um adolescente. Eu não tive tempo de parar para pensar ainda na questão psicológica, assim, sabe? Eu tô vivenciando as dores físicas primeiro, depois eu vou para as psicológicas e é um dia de cada vez, né? O crime aconteceu no dia 9 deste mês.
O jovem foi apreendido pela polícia na segunda-feira. Desde os 13 anos, ele se envolveu com esses atos infracionais e já haviam tentado contra a vida dele. Então, a partir daí, para ele matar ou morrer, nas palavras dele, tanto faz. No início da corrida, ainda em Alvorada, a motorista não havia desconfiado do passageiro. Foi somente no final, em uma estrada de chão batido, que ele anunciou o assalto. E apesar da vítima não ter tido qualquer tipo de reação, o adolescente a atacou a facadas. E acreditando que a vítima estava morta, deixou a motorista desacordada em um matagal. Depois de 3 horas, eu meio que acordei, assim, tava bem tonta, com o rosto para baixo, em cima de umas lenhas, tinha muita formiga e muito sangue. Aí eu olhei, vi que a estrada tava lá. A minha mente, graças a Deus, estava funcionando, mas o meu corpo não estava comandando, sabe? Assim, é muito horrível. Jefferson Fernandes Cafaz, de 43 anos, também foi vítima do mesmo jovem, mas não resistiu. Foi morto e teve seu corpo deixado em São Leopoldo. Geralmente, né, ele sentava atrás do motorista e antes de anunciar o assalto, o roubo, ele colocava a faca no pescoço do motorista, tá? Obrigando o motorista a parar e aí sim subtrair os bens. Perfil assustador. 12h54. E atenção, gente, agora vamos mudar de assunto e falar sobre saúde, porque estão chegando as primeiras doses da vacina da Coronavac. Chegaram hoje ao Brasil, não é mesmo, Gabi Lerina? Já estão em solo brasileiro, né, André Rara? As primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac, que é produzida por um laboratório chinês, Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. As doses estão em São Paulo e estão armazenadas em um local que não foi divulgado em função da segurança. Lembrando, nós estamos aqui no São Lucas, da PUC, em Porto Alegre, porque aqui é um dos centros onde estão acontecendo os testes com a Coronavac. São 15 centros no Brasil todo. A estimativa é de que até o final do mês de dezembro, lá em São Paulo, sejam recebidas outras 6 milhões de doses. Há um acordo firmado com o laboratório chinês para a produção de 46 milhões de doses e também a transferência de tecnologia para que o Instituto Butantan possa fabricar sozinho, ser autossuficiente na produção dessa vacina. São doses da esperança, né, André? A gente está aqui no Hospital São Lucas da PUC porque nós estamos na fase 3 desse teste, que acontece, como eu disse, em 15 centros do Brasil. Aqui em Porto Alegre está concentrado no São Lucas da PUC. Até o dia 18 de novembro, foram 1.136 voluntários que já participaram da pesquisa. E, detalhe, ainda falta a liberação da Anvisa para poder ocorrer a aplicação da vacina Coronavac. Por quê? Porque a Anvisa só pode liberar a vacinação quando todos os testes se esgotarem. Nós estamos na fase 3. As fases 1 e 2 tiveram boa resposta imune. Então, quem sabe estamos mais perto de trazer o anúncio oficialmente dessa vacinação. A expectativa é que a vacinação comece a partir do primeiro trimestre de 2021. Então, como eu disse, os voluntários ainda continuam sendo cadastrados aqui no Hospital São Lucas da PUC. Não se tem ainda dados da evolução, né, do encerramento deste teste da fase 3. E só vai poder, então, a Anvisa atestar e autorizar a aplicação dessa vacina quando todos os testes com a Coronavac foram finalizados. Então, aqui, André, momento de muita expectativa, né? Claro, os testes continuam aqui em Porto Alegre, mas lá em São Paulo, então, as primeiras 120 mil doses já estão armazenadas. As vacinas que estão chegando, as primeiras, ainda a Anvisa não autorizou. Nós devemos, há uma projeção de que se comece, de fato, a vacinação em massa do Brasil lá a partir do 4º, 5º mês do ano que vem. Enquanto isso, é importante a gente se cuidar, porque os números de contaminados estão aumentando, assunto que a gente vai tratar nos próximos dias. 12h57, agora está na hora da gente falar da previsão do tempo.
Muito bem, Estael Cias, temos muitos assuntos. Começamos por onde, Estael? Começamos por hoje à tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, quem está em casa. Hoje à tarde tem alerta, fiquem muito atentos. Vou mostrar aqui no mapa do Rio Grande do Sul a previsão para hoje à tarde, que indica aquecimento, Santa Rosa com 29 graus, Santa Maria 26, 21 graus em Caxias do Sul, temperatura amena, e 21 graus também em Pelotas. Nessas áreas aqui, ó, do centro e sul do estado, tem alerta para temporais e chuva forte, mas isolados, temporais isolados que ontem provocaram muito granizo no Uruguai e hoje podem trazer granizo para o Rio Grande do Sul. Então, metade sul do estado com esse alerta, o norte com sol e gradativo aquecimento, essa é a expectativa. Nos próximos dias, nós vamos nos despedir desse frio fora de época e vamos para uma onda de calor. Vejam só, coloquei aqui dia a dia a previsão da temperatura máxima no Rio Grande do Sul. Então amanhã a gente fica aí com 29, 30 graus lá na região das Missões, sábado vai para uns 32, o domingo com 33. Só um alerta, amanhã na sexta-feira nós poderemos ter temporais isolados na metade norte do Rio Grande do Sul. Aí Planalto, Serra, até mesmo Grande Porto Alegre, amanhã pode ter chuva passageira. Tá, só um adendo aqui. Esse temporal no norte e noroeste pode melhorar um pouco a condição de falta de água que tem na região, Estael? Pouquinho, porque é isolado, lá, né? A gente muito precisa de chuva mais ampla por várias horas seguidas. Então, esses temporais de 5, 10 minutos não resolvem. Só dá estrago. Só dá estrago, E aí, na semana que vem, vejam aqui, ó, segunda, terça e quarta, de 36 a 39 graus, beirando os 40 graus a temperatura na semana que vem. O que vai causar isso é o vento norte, que traz esse ar quente, e depois do calorão vem a tão esperada chuva. Aí sim, André, na semana que vem, a partir de quinta-feira, nós devemos ter uns 2 ou 3 dias seguidos com chuva. E essa chuva, sim, ela vai penetrar no solo, trazer de volta a umidade, que é tão importante nessa fase de plantio. Por enquanto, volumes que a gente espera, na casa aqui é o de 25 a 50 milímetros, chuva mais forte aqui pegando o centro-norte da Argentina e também o oeste do Rio Grande do Sul. A gente vai atualizar esse mapa na semana que vem, claro, e trazer mais detalhes dessa projeção, mas a boa notícia é que vem essa chuva aí na semana que vem. Bom, a gente tem as imagens aí do satélite, né? Por enquanto a gente já vê essas nuvens chegando aqui pela metade sul do estado. Essas nuvens é que devem se desenvolver mais à tarde com o aquecimento e podem trazer aqueles temporais isolados com queda de granizo na tarde de hoje. A gente vê aqui, André, tempo seco aqui no norte da Argentina, no Paraguai, onde ficam nossos amigos. Que amigos, Estael? Nem tão amigos, né? Os gafanhotos. Pois é, o Senasa, né, o Centro de Monitoramento lá da Argentina, divulgou há 2 dias atrás o monitoramento das nuvens de gafanhotos. Tem 7 nuvens que estão controladas, sem nenhum risco, mas nas áreas mais do norte da Argentina, aquelas províncias mais do norte da Argentina, já se detectou a reprodução dos gafanhotos. E aí temos que ir acompanhando isso nessas próximas semanas, porque a partir de agora vento norte e calor se tornam comuns, criando um ambiente favorável para a proliferação das nuvens de gafanhoto. Se eles estão voltando, estou aqui por perto. Eu também já estou preparado com a minha máscara que eu ganhei de presente da Estael Cias, com o gafanhoto aqui, inclusive a máscara personalizada. Vocês conseguem enxergar bem o gafanhotinho aqui. Agora, isso é curioso, Estael, para quem não acompanhou a história dos gafanhotos, para eles, lá na Argentina, Paraguai, é comum essas nuvens de gafanhotos, né? Agora, o que não se esperava é que, por causa das condições climáticas, essas nuvens se aproximassem tanto do Rio Grande do Sul, porque uma nuvem dessas faz um estrago na lavoura em um turno. Numa manhã, eles comem a lavoura inteira. Aqui está o mapa de monitoramento deles, né? Aqui a fronteira com o Rio Grande do Sul está em amarelo, então é uma situação de monitoramento ainda de total tranquilidade. O perigo, o risco é nessas províncias aqui mais do norte da Argentina. Então, por enquanto, a gente está numa situação de total tranquilidade. E logo o agricultor, né? Que vai passar por uma segunda estiagem. Tivemos aí todo o impacto econômico da pandemia e ainda mais esse risco aí que deve ser monitorado nas próximas semanas. São pelo menos 12 nuvens, mas são nuvens que apenas uma preocupa, é a que está mais próxima, aqui cerca de 350 quilômetros ali mas aquela já está controlada, aquela perto de Salta, ali no Uruguai, já está controlada, próximo aqui, na verdade, norte da Argentina, próximo do Uruguai, mas o que preocupa é essa aí que está próxima lá entre Paraguai e da Argentina, no norte, ainda no norte, que está na fase reprodutiva, e aí nós teremos justamente isso aqui, ó, o vento norte associado a tempo seco, isso aqui na metade da semana que vem, que realmente cria todo esse ambiente
ambiente favorável, tempo seco na trajetória da nuvem e o ar quente também ajudando, criando um caminho para deslocamento dessa nuvem de gafanhotos. Então, a situação de monitoramento, total tranquilidade por enquanto, mas a exemplo que a gente já teve mais meados deste ano, a gente já está acompanhando, já está de olho em toda essa condição. 20 segundos, final de semana, como é que vai ser aqui no estado? Sol, muito calor e tem que passar filtro solar, porque a radiação ultravioleta estará lá em cima. Então esse friozinho aí das noites, madrugadas, ao amanhecer, ele está se despedindo. Se despedindo, mas pode voltar ainda. Bom, e na quinta-feira da semana que vem, portanto, nós vamos ter a chuva retornando, finalmente, né? Depois do estaremos calorão de chuva. quase 40 graus, e em Porto Alegre está o 40 não, graus. Aqui não chega tão forte o calor, não. 38. É mais no centro e no Aqui oeste. chega a 38. Não, 32, 33. Então tá bem. Bom, vamos nos preparar para o calor então. Stael, fica comigo pra gente encerrar. Cadê a nossa turma? Quem tá de plantão com a gente para encerrar todo mundo junto? Afinal de contas, aí, Guilherme Roquete, a gente volta amanhã. Lembrando que às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Amanhã, sexta-feira, teremos calor já, Stael? Temos já aquecimento e temporais no norte do estado. Tá bom para estar de terno e gravata aqui na redação. É verdade. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, pela companhia. Tá aí algumas imagens dos amigos de gafanhotos.